Olá, eu sou Dria Guiar e você vai ver agora uma entrevista aqui no Ela e Campanha de Mulher com Marina Bragante, vereadora pela Rede aqui na cidade de São Paulo. Ela está realizando a campanha Marina Merece Respeito, após os graves ataques contra Marina Silva no Senado Federal. Acompanhe. Olá, Marina. Muito obrigada por dedicar esse tempo para falar de um assunto tão importante quanto violência de gênero na política, um assunto não tão falado, o que demonstra uma outra faceta dessa violência tão pouco reverberada no Brasil. E a gente quer começar nessa entrevista pintando um pouco o cenário, né? Em 2024, foram cerca de 558 casos registrados de violência de gênero na política, sendo 27 assassinatos. Desses 558 casos, pelo menos metade deles foram contra mulheres. O que você acha que isso quer dizer sobre a violência contra mulheres no Brasil, no campo político? O que você acha que quer dizer esse aumento, porque isso é um registro de aumento de casos, e o que você acha que isso inspira nas mulheres quando elas olham e almejam entrar na política brasileira hoje? Muita coisa. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade, assim. Esse não é um assunto que eu gosto de falar, porque ele não é um assunto bom, mas ele é um assunto importante, muito relevante, que eu acho que a gente ainda traz pouco, né, de um espaço de reflexão, assim. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom, acho que comecei pensando que o ano passado foi ano eleitoral, e de fato a política fica mais presente na nossa vida, e ela fica mais violenta no geral, porque é um ano de competição. Mas, por outro lado, o que me chamou a atenção foi quando você fala que 50% dos registros foram com as mulheres. E se a gente olha o número de mulheres de fato ocupando a política, a gente está assim, com muito esforço e com muito boa vontade na perspectiva do dado, ocupando 20% do espaço. Então, 50% dos eventos foram com as mulheres, mas a gente está, de fato, só em 20% dos espaços, né? Então, de fato, é desproporcional o quanto a violência na política ataca as mulheres. E é por isso que o nome violência política de gênero existe, porque a gente entendeu, como sociedade, que, de fato, é diferente a violência que é praticada contra nós mulheres. E aí, acho que tem um dado que ele é mais subjetivo do que objetivo, que é a gente, quando ocupa esse espaço da política, ele é um espaço muito hostil, que de fato as mulheres entram porque tem uma proposta, né, de transformação, tem um compromisso com alguma pauta que lhe é muito cara, mas que ele não é um espaço tranquilo, assim, não é como você chegar na padaria do lado da sua casa, sabe? Então, qualquer violência que acontece com a gente nesses espaços, ela tende a ser sentida com mais intensidade, porque já não é um espaço em que a gente se sente confortável e se sente bem-vinda. Você terminou falando o que isso inspira nas mulheres, né? E eu acho que isso desinspira, se é que existe essa palavra. Porque é isso, se é um espaço que é duro, se é um espaço que você não é bem-vinda, se é um espaço que te exige dedicação de um espaço da sua vida pessoal, assim, que é muito violento per se, assim, a gente trabalha muito, a gente se expõe muito, a gente fica muito pouco em casa, então já não é um trabalho confortável. Mas se além disso você está exposta a assassinatos, você está exposta a uma violência física e psicológica tão intensa e presente como a que a gente tem aprendido e dado destaque nos últimos anos, de fato inspira o desejo de não participar, porque assim, são poucas as pessoas que falam, não, é para esse lugar que eu quero ir mesmo, né? E acho que é por isso que é tão importante a gente estar falando aqui, Dríade, de como é que a gente vai desconstruindo essa violência, tanto da perspectiva de mostrar que ela acontece, quanto do cuidado com as mulheres de falar, se você quiser entrar na política, você não vai estar sozinha. Tem outras mulheres ocupando esses espaços e outras mulheres que não ocupam esses espaços, mas que estão com você, porque faz muita diferença quando a gente está lá. Você tocou num ponto muito importante, que é a rede de apoio, né, que essas mulheres precisam para se manter eleitas, porque a gente está falando de um processo, como um processo eleitoral,
que precisa, que é um processo de, no mínimo, 2 atos. A campanha e se manter eleita, né? Que parece óbvio, mas não é. E aí a gente tem um exemplo, infelizmente, um exemplo muito recente de onde isso aconteceu, onde isso se demonstrou mais um desafio, que a gente está falando aqui, claro, de um processo eleitoral, mas isso se demonstra em todos os lugares de poder. E aqui a gente vai dar um exemplo de um cargo executivo. Vamos falar especificamente agora do ataque sofrido pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi um ataque sofrido no Senado Federal, e em resposta a isso foi lançado um manifesto que reúne abaixo-assinado e vídeos de apoio de personalidades, de celebridades, de políticos, em que você é uma pessoa central que está puxando esse processo. Me diz pra gente por que essa campanha é importante, por que ela precisa existir, porque é isso, a gente está falando de rede de apoio, está falando de defender uma mulher, o que a Marina representa em todos esses lugares, com toda a bagagem que a Marina traz para esse processo. Então, compartilha pra gente um pouco do porquê que você achou que é necessário criar uma campanha como essa para defender Marina. Acho que começar falando que a Marina está nesse espaço da política há mais de 40 anos, né? Então, ela tem uma experiência de vida muito pautada por essas violências. E é muito impressionante como ela, por causa do compromisso dela com a pauta, ela transforma isso o tempo inteiro em como é que a gente volta, porque a gente precisa focar. E aí, nessa semana, assim, o que aconteceu com a Marina é que ela foi convidada como ministra de Estado para prestar esclarecimentos no Congresso, que é uma prática normal. Ministros, secretários em outros níveis fazem isso correntemente. Agora, quando a gente pega a forma com a qual a Marina foi tratada, do começo ao fim, né, assim, de ter gente, de cortarem o microfone, de mandarem ela se colocar no seu lugar, de um nível de desrespeito, de violência, de agressividade nas perguntas, que não é comum quando você pega as outras vezes que ministros ou ministras foram convocadas. É muito raro você encontrar experiências com homens que eles são tratados dessa forma. Então, por isso, para mim, já era importante a gente trazer essa experiência ou essa situação à tona e compartilhar com a sociedade. Agora, a ministra está num processo de defender a vida na Terra, né? A nossa vida. E essa é uma agenda que é muito frequentemente atacada de uma forma bastante agressiva e violenta. E aí, aqui, o que a gente entendeu era, a ministra foi usada de uma forma bastante desrespeitosa para atingir a pauta dela. E o compromisso dela na política é sempre com a pauta, né? Toda vez que você conversa com a ministra Marina Silva, ela traz a importância de proteger as florestas, da biodiversidade, de como a gente precisa trabalhar pelo clima, de como a gente precisa fazer isso de uma forma sistêmica, colaborativa. E aí o que a gente entendeu quando a gente pensou que talvez fosse uma oportunidade de pensar uma campanha que pudesse sair da TV, do Congresso, né, e da televisão e chegar na vida das pessoas, era pegar essa situação absolutamente desagradável, mas transformá-la numa onda positiva para a pauta e para o compromisso da ministra, como exemplo do que nós mulheres sentimos na pele todos os dias na política, e de como isso precisa ser entendido pela população e não tolerado, né? Então, a ideia de pensar o movimento foi que a gente pudesse crescer para além das pessoas que estão ou conectadas com a Marina, ou conectadas com a pauta, ou conectadas com a política, porque esse ainda é um nicho pequeno quando a gente olha para a população inteira, mas que a gente pudesse chegar em outras casas, em outras mulheres, em outros homens, que ao ver o que aconteceu, se mobilizem para apoiar e chegar mais perto, tanto da política, quanto da defesa da pauta, quanto do respeito às mulheres, daí também a ministra Marina Silva. Ela ocupa um espaço, hoje em dia, na nossa sociedade, de muita presença, né? Ela é reconhecida internacionalmente como uma das pessoas mais comprometidas com o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas, porque uma coisa não se dissocia da outra, né? Nós somos a natureza, e por isso entendemos que seria relevante criar um movimento, e daí a gente foi pensando, como é que a gente sai das nossas redes?
Daí a gente foi tentando pegar artistas que estão ou na televisão, ou cantores, ou gente que está em espaços diferentes destes, como eu, como vereadora, ou a deputada estadual Marina Elô, ou a ministra Marina Silva, são 3 Marinas, ocupamos, né? A ideia é como é que a gente chega para as outras pessoas e leva o que a gente tem passado e a ameaça que a gente tem sofrido como sociedade. Muito bom o ponto que você tocou, que eu acho que é uma pauta que a extrema-direita gosta de conduzir, que é misturar os pontos comportamentais com agendas coletivas, como usar do machismo para calar a pauta ambiental, e isso se misturar numa grande... e aí a gente usa de homens... que naturalmente calariam mulheres sem entender a pauta ambiental e vira, enfim, uma grande corrente de WhatsApp nesse lugar. Mas aqui a gente está falando de uma semana muito decisiva, né, Marina? Você colocou aí a corrente das 3 Marinas, e essa semana a gente está falando de Semana do Meio Ambiente, de pele da devastação, e Marina nesse lugar, no centro desse redemoinho misógino contra uma pauta extremamente importante. Você pode falar para a gente um pouco sobre isso, de quais são os reais interesses por trás desse projeto de lei e encalar a Marina nessa semana? O que isso tudo tá, qual que é o interesse nessa pauta assumir ou tomar outra escala nessa semana, nesse contexto? Qual que é o interesse que está por trás nesse momento? Sim, eu acho que quando a gente enxerga a Marina, a gente enxerga uma mulher comprometida com a Amazônia, principalmente, né? Mas a Marina vai para além disso. O que eu entendo que ela está tentando trazer para a gente precisa criar, e aí ela usa a palavra transformar muito recentemente com bastante intensidade, que a gente precisa transformar o nosso modelo de desenvolvimento econômico, a gente precisa transformar a nossa relação com o meio ambiente, a gente precisa transformar a nossa relação com a noção de ter, e de fato entender e transformar também a nossa relação com o ser. Só que isso é muito disruptivo, porque isso impacta diretamente numa lógica que está muito presente na nossa política, que é como que a gente ganha mais dinheiro. E não é a gente, sociedade, é a gente e algumas pessoas. Então, o PL do licenciamento, ele vem aqui cirurgicamente nisso que a gente está falando, porque ele está discutindo como é que a gente... Tô pensando as palavras, assim. Como é que a gente possibilita um crescimento econômico, mas ao mesmo tempo protege e garante que as nossas florestas fiquem em pé, que os nossos biomas sejam respeitados. E aí o que o Congresso está propondo, e é um PL que foi e voltou, e ele fez uma das coisas que é mais cruel na política, que ele era ruim, e ele ficou muito pior depois que ele passou no Senado e foi aprovado, é que a gente não tenha a lógica da proteção, basicamente, né? O que ele faz é que as empresas podem se autolicenciar virtualmente e que a gente fiscalize algumas delas meio por escolha, assim, né? Só que isso é muito violento. Isso possibilita que a gente tenha não Mariana e Brumadinho, mas vários Marianas e Brumadinhos. Isso possibilita que a gente perca o controle e a segurança com relação aos nossos biomas. E isso impacta... Isso é muito pouco inteligente, porque o que ele impacta a vida de todo mundo. Porque se a gente já está vivendo em emergência climática, com o tanto que a gente tem de preservação no nosso país, se a gente desmata mais, a emergência climática fica mais intensa, o calor na Terra fica mais intenso, e isso vai impactar diretamente um setor que está comumente muito conectado com o desmatamento e a violência com relação às nossas florestas, que é o agro, por exemplo, porque você não vai conseguir produzir comida, e nem soja, que não vira alimento, né, mas enfim, porque vai chover e vai ter seca de uma forma que a gente vai perder muito, assim. Então, é uma lógica de sociedade que funcionava num período em que a gente tinha menos informação da ciência com relação ao impacto da vida na Terra, no meio ambiente e no clima,
e que agora que a gente tem isso, e a gente tem muito investimento em inovação, em tecnologia, para garantir que a gente seja mais sustentável, que a gente preserve o meio ambiente, as nossas florestas, e que ainda assim a gente produza, e a gente continue sendo um país relevante na produção de alimento no mundo, mas é uma lógica de alimento saudável, produção sustentável, proteção da floresta. E para tudo isso acontecer, o que a gente precisa fazer é transformar a cultura. Mas em um momento em que a gente tem tão pouco espaço para discutir cultura, tão pouco espaço para construir relações de confiança, de que vai dar certo, de que se a gente muda aqui, você muda ali, a gente vai junto para uma sociedade que é melhor para todo mundo, esse PL vem e fala, não, esquece tudo isso aqui. Vamos apenas destruir para pensar nos próximos 5 ou 10 anos, e aí eu acho que eu estou sendo bem otimista. Então, é desesperador. E daí, a Marina é justamente essa pessoa que está falando sociedade. A gente precisa transformar a forma com que a gente entende o acesso ao recurso e com que a gente preserva a floresta. E aí é por isso que ela vira quase um boi de piranha, né? Ela aparece para a gente atacar ela, enquanto isso a gente vai fazendo o que eles querem. E o que a gente está fazendo nesse momento usaram ela como boi de piranha, a gente está falando, não. Essa pessoa aqui é modelo, é exemplo para lutar e para fazer uma transformação. Então, acho que dessa vez a gente conseguiu ter um impacto muito diferente do que a gente tem conseguido nos últimos anos, que é usar esse episódio a favor da nossa pauta, porque ele é tão brutal, tão agressivo, não só com a Marina, mas com o meio ambiente, que a gente conseguiu colocar 2 pesos e 2 medidas a nosso favor dessa forma. Nossa, você trouxe um elemento na sua resposta que é uma mudança, uma transformação de cultura, que a gente concorda completamente, né? Que deveria ser um dos centros dessa transformação e de todas as transformações que a gente precisa na nossa sociedade. E eu volto a trazer um ponto da nossa primeira pergunta, que foi entender como isso impacta as mulheres que estão na política e estão vivendo isso em todas as suas esferas, né? Na vereança, sendo deputada, sejam elas estaduais ou federais, enfim, nos cargos executivos. E aqui eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Você ocupa um cargo político, luta pelas pautas que a Marina luta também. A gente está falando aqui de uma pessoa que, além do meio ambiente, fala sobre infância, sobre cuidado, e lida com casos como esses todos os dias. Então, queria que você compartilhasse para a gente um pouco como tem sido para você pensar e atravessar com o seu corpo de mulher, com a sua mulheridade em São Paulo, na Câmara de São Paulo, todos os dias, vivendo as realidades dessa mega cidade. Você pode compartilhar um pouco sobre essa experiência com a gente? Posso super. Eu acho que a minha experiência, ela é muito particular por algumas razões. Uma, porque a gente está aqui virtualmente, mas eu sou uma mulher de 1,83 m. Então eu sou grande, e os homens não estão acostumados a lidar com mulheres grandes desse tamanho, nem na política, nem fora dela. Então eu acho que essa relação, ela é menos violenta em alguns espaços, justamente por causa do meu tamanho. Mas ainda assim ela existe. Agora eu tenho uma outra particularidade, que nem sei como colocar isso, assim, mas eu sou fisicamente, a forma com que eu me visto, a forma com que eu falo, eu sou facilmente identificada com alguém que poderia estar no campo da direita. Mas os meus valores estão muito identificados com a centro-esquerda. Então eu não caibo muito nos lugares, e eu acho que eu deixo várias pessoas confusas nesse sentido, assim. E aí isso também me confunde, porque diversas vezes eu não sei se eu consigo reconhecer quando a violência é contra mim. E esse é um exercício, e acho que é um exercício de pessoas da minha geração. Eu tenho 46 anos. E durante muito tempo a minha geração ocupou espaços diferentes na política, e a gente não reconhecia, a gente não chamava de violência política de gênero. Então, em vários momentos, eu só percebo que isso está acontecendo comigo quando alguém faz, ou a Marina Elô me conta e faz uma pergunta, sabe? Eu falo, nossa, realmente isso está acontecendo dessa forma. Mas com todo esse preâmbulo, ainda assim eu consigo trazer. Faz 5 meses que eu estou como vereadora, né? Mais concretamente aqui, eu ainda consigo trazer exemplos. E aí eu trago um que é muito curioso, que é
A minha voz, ela é um pouco mais grossa que a maioria das mulheres, mas ela é mais fina que a maioria dos homens. Então, tem uma reunião que a gente faz, que chama Colégio de Líderes, que a mesa, ela senta, a gente não senta um olhando o outro, a gente senta olhando o plenário. Mas a reunião acontece entre as pessoas que estão aqui, entre os vereadores e vereadoras. E aí não foi uma, foram várias vezes que eu quis falar e eu apertei no microfone para abrir o microfone e falo, pela ordem, presidente, que é assim que a gente pede licença para falar, né? E eu não sou escutada. E daí, das 2 primeiras vezes, eu falava assim, será que não estão me escutando? Não querem dar a voz? Você fica meio tentando entender o que está acontecendo. E o que eu acho é que eles não estão, eles no geral, né? Não tem uma pessoa específica, mas que a gente ainda não está nem preparado para escutar essa voz que é tão diferente, assim. Então, tem coisas muito concretas que a gente consegue ver, mas tem coisas muito subjetivas que te deixam na dúvida do que está acontecendo, assim. E essa sutileza, ela é cruel. Ela é cruel porque é mais difícil de você mostrar para os homens o que está acontecendo, mas ela é cruel porque ela deixa em nós, mulheres, uma insegurança que você não sabe se está acontecendo, se é você que está pirando, se você está indo a mais, se você está indo a menos, e aí como é que você transforma a cultura. Mas acho que essa história de não escutarem a minha voz, essa história de eu não conseguir me sentir confortável para pedir a voz às vezes, né? Esse também tem um espaço do, como o campo é muito hostil, várias vezes que eu quero falar, eu fico assim, mas será que eu falo agora? Ou será que eu não falo? E eu sou uma pessoa muito assertiva, geralmente. Quando eu quero falar, eu falo, assim. Eu sou grande, eu me imponho, assim. Mas aqui, várias vezes, eu deixo de falar por não ter muita certeza se cabe eu falar, se não cabe. E eu relaciono isso diretamente ao fato de ser mulher na política. É uma experiência muito coletiva, né, em espaços onde a gente finalmente acessa poder, ou pelo menos está nesses espaços de poder, nessas mesas, nessas salas fechadas, e a gente começar a se questionar se a gente deveria, se a gente pode, se a gente deve. E é muito importante ouvir você falar isso, porque eu acho que empodera outras mulheres a também tomar a decisão de falar. Sabe que essa semana... Posso te interromper rapidinho? Claro, claro. Essa semana eu li uma matéria que falava do quanto nós mulheres na política somos interrompidas enquanto a gente fala, né, no plenário e tal, e qual é o impacto disso? E o impacto disso não é na hora só que ele é sentido. Ele é sentido porque quando a gente é interrompida, a nossa fala tende a ser menor, então a gente já termina antes, porque a gente foi interrompida e daí já fica mais tensa. E aí o estudo era quanto tempo as mulheres falam no plenário quando elas sobem para falar? A gente tende a falar menos tempo do que os homens, ou seja, a gente fala menos. E a outra coisa é que a gente demora mais para conseguir querer voltar para o plenário, para o púlpito, né, para o microfone, porque a gente fica nessa experiência de que alguma coisa foi incômoda e você não sabe exatamente identificar. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente consegue também se perceber nesse espaço, né? Não, super. Tem muitas trocas de vivências entre mulheres negras que falam sobre se a gente é realmente tímida ou a gente aprendeu a não querer falar, ou se a gente se a gente realmente se impõe, ou se a gente aprendeu que falar alto é a única forma de falar, de garantir a fala. Então, acho que isso tá entre esses dois. Tem entre essa experiência da fala negada, né? Enfim, acho que tá aí. Bom, para a gente terminar, Marina, eu queria que você fizesse um convite e compartilhasse com as pessoas como se somar a esse manifesto, como a gente pode ajudar a angariar mais pessoas, como a gente pode tornar as pessoas conscientes sobre como apoiar o que está acontecendo com a Marina, enfim, como a gente pode se juntar para que outras mulheres e outras pessoas entendam o que aconteceu e como isso não pode ser perpetuado. Perfeito. A gente, quando pensou o movimento, pensou que a frase, que depois eu vou falar o site, mas a frase que a gente trouxe como fortaleza do movimento, que é Marina merece respeito, não é sobre uma pessoa, mas é sobre todas as mulheres que lutam para ocupar espaços na política, e espaços na política mais do que só ocupar o espaço, mas com dignidade, né? Então, o que a gente fez é construir um site que o endereço é www.marinamerecerespeito.org, e aí a ideia é que as pessoas possam assinar lá
A gente está angariando mais assinaturas, a gente já está quase em 5 mil assinaturas, ainda falta um pouco para chegar lá, mas a ideia é que a gente possa fazer com que esse abaixo-assinado chegue no Senado, no Congresso como um todo, acho, né? Porque a gente está usando o Senado porque foi lá que aconteceu fisicamente, mas o Congresso pode se beneficiar de um movimento social que pede para que as mulheres sejam mais respeitadas e que a gente faça da política menos violenta mesmo, né? A política tem um espaço que é muito bonito e poderoso, que é onde a gente encontra convergências numa sociedade que é tão diversa, tão complexa, tão grande como a do nosso país, convergência, que é um resultado legítimo da política, são importantes. E se a gente tem tanta violência, tanta tensão, o que a gente faz é que a gente sempre olha para os dois lados que estão opostos e a gente deixa de abarcar políticas públicas e investir em políticas públicas que poderiam melhorar significativamente a qualidade de vida da maioria da população. E acho que quando a gente pensa esse site inspirado na Marina Silva e na transformação cultural que ela está trazendo, a gente está defendendo um projeto de país que seja mais justo, que seja mais verde, que seja mais igualitário para todos nós, que é o Brasil que a gente quer viver e que a gente sabe que pode ser o nosso país. Muito obrigada, Marina, por esse tempo. Muito obrigada pela campanha. A gente segue aqui solidária, mais solidários, mas realmente atuando, porque, de fato, Marina merece respeito. Parabéns pela disposição, não só nesse momento da campanha, mas por toda a sua luta em torno do meio ambiente, das infâncias e das mulheres na cidade de São Paulo e obviamente, na forma como isso tem se espalhado pelo país. Obrigada pelo tempo e a gente espera que a gente converse outras vezes. Até mais. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo seu trabalho, porque aí onde você também está fazendo muita diferença. Obrigada, Adriete. Obrigada. Aqui do Ela a gente agradece. Tchau.